Existe uma diferença muito importante entre humildade e fraqueza. Mas talvez uma das maiores confusões emocionais da vida moderna seja justamente essa. Muitas pessoas cresceram acreditando que ser humilde significa aceitar tudo em silêncio. Significa não se impor, não discordar, não criar conflitos, não dizer não. Como se maturidade emocional fosse simplesmente suportar qualquer comportamento sem reação. Só que humildade verdadeira nunca significou ausência de força. Na verdade, talvez a verdadeira humildade exija muito mais força emocional do que arrogância. Porque pessoas arrogantes normalmente precisam provar valor o tempo inteiro. Precisam vencer discussões, impor superioridade, chamar atenção ou controlar ambientes para sustentar uma imagem de poder. Já pessoas humildes não precisam transformar cada conversa em disputa de ego. Não porque sejam fracas, mas porque desenvolveram consciência suficiente para entender que valor pessoal não precisa ser exibido o tempo inteiro. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas se confundem. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que permanece calmo por maturidade e alguém que permanece calado por medo. Existe diferença entre humildade e submissão emocional, entre gentileza e incapacidade de impor limites, entre paz interior e medo de desagradar. O problema é que o mundo atual frequentemente recompensa barulho, imposição e aparência de superioridade. Pessoas mais agressivas costumam parecer mais fortes. Pessoas mais silenciosas costumam ser subestimadas. E então muita gente começa a acreditar que, para ser respeitada, precisa abandonar a própria humildade e desenvolver uma personalidade mais fria, mais dura ou mais arrogante. Mas talvez isso seja apenas outra forma de insegurança disfarçada. Os grandes filósofos da história nunca trataram humildade como fraqueza. Muito pelo contrário. Em praticamente todas as tradições filosóficas profundas, humildade aparece como sinal de consciência, maturidade e inteligência emocional. Sócrates, por exemplo, talvez tenha deixado uma das frases mais conhecidas da filosofia: "Só sei que nada sei." E embora muita gente interprete isso como simples modéstia, existe algo muito mais profundo escondido nessa ideia. Sócrates entendia que a verdadeira sabedoria começa quando alguém reconhece os próprios limites. Quando percebe que não possui domínio absoluto sobre tudo. A arrogância fecha a mente. A humildade abre espaço para aprendizado. Talvez por isso, pessoas verdadeiramente inteligentes geralmente sejam menos barulhentas do que imaginamos. Quanto mais alguém compreende a complexidade da vida, mais percebe o quanto ainda desconhece. A humildade nasce dessa consciência, não de inferioridade, mas de lucidez. E isso exige força, porque admitir limitações é muito mais difícil do que fingir superioridade. O ego humano prefere parecer forte a reconhecer vulnerabilidade. Prefere aparentar controle a admitir insegurança. Prefere impor respostas rápidas a aceitar dúvidas profundas. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje confundem arrogância com confiança. Mas confiança verdadeira normalmente é silenciosa. Pessoas realmente seguras não precisam diminuir os outros para se sentirem relevantes. Não precisam provar valor constantemente. Não precisam vencer toda discussão. A arrogância muitas vezes nasce exatamente da insegurança que tenta esconder. Agostinho de Hipona também refletia profundamente sobre isso. Para ele, o oposto da humildade era a soberba. E soberba não significava apenas orgulho exagerado. Significava afastamento da verdade sobre si mesmo. A pessoa soberba constrói uma imagem artificial de superioridade e perde contato com a própria humanidade. Já a humildade aproxima o indivíduo da realidade. Faz com que alguém reconheça erros,
limitações, fragilidades e imperfeições, sem precisar viver escravo delas. Talvez isso seja uma das coisas mais difíceis da vida adulta. Aprender a enxergar a si mesmo com honestidade, sem transformar isso em autodesprezo. Porque humildade também não é se diminuir. Muita gente confunde humildade com baixa autoestima. Confunde simplicidade com a ausência de valor pessoal. Confunde gentileza com passividade. E então vive tentando agradar todo mundo, evitando conflitos e anulando a própria voz emocional em nome de uma falsa ideia de humildade. Só que permitir desrespeito não é virtude. Aceitar humilhação não é maturidade. Não impor limites não é evolução espiritual. Existe uma diferença enorme entre tratar as pessoas com respeito e abandonar o próprio respeito para evitar rejeição. Talvez algumas pessoas tenham aprendido desde cedo que se posicionar era perigoso, que discordar gerava conflito, que impor limites poderia afastar pessoas. E então cresceram acreditando que humildade significava silenciar necessidades emocionais para manter a aprovação dos outros. Mas isso produz desgaste emocional profundo. Porque toda pessoa que vive anulando a si mesma para evitar desagradar, inevitavelmente começa a carregar ressentimento interno. A pessoa sorri externamente, mas emocionalmente vai acumulando cansaço, frustração e sensação de invisibilidade. E talvez uma das formas mais silenciosas de sofrimento seja justamente essa: perder a própria voz, tentando parecer bom o tempo inteiro. Confúcio, um dos grandes pensadores da filosofia oriental, dizia que a humildade era a base sólida de todas as virtudes. Mas dentro da tradição oriental, humildade nunca significou submissão emocional. Significava consciência de si, equilíbrio interior e capacidade de agir, sem necessidade constante de exibição do ego. Existe algo extremamente poderoso em alguém que não precisa provar superioridade o tempo inteiro. Pessoas humildes não vivem competindo invisivelmente com todos ao redor. Não transformam conversas em disputa de valor. Não precisam aparecer o tempo inteiro para sentir importância. Mas isso não significa ausência de firmeza. Na verdade, pessoas verdadeiramente humildes costumam ter limites muito claros. Porque maturidade emocional também envolve saber se proteger, saber dizer não, saber se afastar quando necessário, saber interromper relações destrutivas sem necessidade de agressividade. Talvez esse seja um dos maiores sinais de força emocional: conseguir se posicionar sem precisar humilhar ninguém. Porque pessoas emocionalmente frágeis frequentemente confundem força com agressividade. Acham que firmeza significa frieza, que respeito se conquista pelo medo, que autoridade exige imposição constante. Mas calma não é fraqueza. Silêncio não é submissão. Gentileza não é incapacidade de reagir. Existe uma força muito grande em quem consegue permanecer equilibrado mesmo diante de provocações. Em quem não transforma qualquer desconforto em explosão emocional. Em quem consegue ouvir opiniões diferentes sem sentir necessidade imediata de atacar. Hoje, muitas pessoas vivem emocionalmente reativas. Qualquer discordância vira ofensa pessoal. Qualquer crítica vira ameaça ao ego. E talvez isso aconteça porque o mundo moderno alimenta constantemente a necessidade de validação. As pessoas estão tão acostumadas a construir identidade através da aprovação externa que qualquer questionamento parece destruição pessoal. A humildade quebra esse ciclo, porque ela permite que alguém aprenda sem sentir que está sendo diminuído. Permite reconhecer erros sem colapsar emocionalmente. Permite crescer sem necessidade constante de parecer perfeito. E isso exige muita maturidade.
Talvez uma das maiores demonstrações de inteligência emocional seja justamente essa capacidade de manter humildade sem perder dignidade. Conseguir tratar pessoas com respeito sem permitir abuso emocional. Conseguir ouvir sem se anular. Conseguir permanecer gentil sem se tornar emocionalmente disponível para qualquer tipo de desrespeito. O problema é que muita gente só descobre isso tarde demais. Passa anos tentando ser aceita, tentando evitar conflitos, tentando parecer boa para todos, até perceber que algumas pessoas confundem bondade com fraqueza, confundem paciência com ausência de limite, confundem educação com incapacidade de reação. E, infelizmente, o mundo realmente faz isso às vezes. Algumas pessoas só respeitam quem demonstra firmeza emocional. Não porque firmeza precise ser agressiva, mas porque relações humanas inevitavelmente testam limites. Quando alguém nunca se posiciona, transmite involuntariamente a mensagem de que qualquer comportamento será tolerado. Talvez por isso tantas pessoas, emocionalmente boas, acabem emocionalmente cansadas, porque confundiram amor com tolerância infinita. Confundiram humildade com autonegligência. Confundiram paz com ausência completa de confronto. Mas maturidade emocional não é ausência de conflito. É capacidade de lidar com conflito sem perder humanidade. Nietzsche dizia algo interessante sobre fraqueza e ressentimento. Embora muitas de suas ideias sejam controversas, existe uma observação importante em sua filosofia. Pessoas incapazes de exercer força emocional genuína frequentemente transformam passividade em falsa virtude. Fingem superioridade moral enquanto internamente acumulam ressentimento por nunca conseguirem se posicionar. Isso é muito profundo. Porque existe uma diferença enorme entre escolher a calma e ser incapaz de reagir. A verdadeira humildade é escolha consciente, não impotência emocional. A pessoa humilde pode se posicionar quando necessário. Pode impor limites. Pode discordar. Pode se afastar. Mas não vive escrava da necessidade de provar poder. Talvez esse equilíbrio seja uma das coisas mais difíceis da vida. Ser firme sem se tornar arrogante. Ser gentil sem se tornar submisso. Ser humilde sem perder valor próprio. Porque o ego humano sempre tende aos extremos. Ou a pessoa se torna agressiva para tentar ser respeitada, ou se anula completamente tentando evitar rejeição. E poucos conseguem encontrar equilíbrio verdadeiro entre humildade e firmeza emocional. Talvez porque isso exija autoconhecimento profundo. Exija perceber que valor pessoal não depende de dominar pessoas, mas também não depende de agradar todo mundo. Exija entender que limites saudáveis não destroem humildade. Pelo contrário, protegem dignidade emocional. Existe uma frase muito forte que diz: árvores muito carregadas de frutos costumam se curvar. E talvez exista sabedoria profunda nisso. Pessoas verdadeiramente maduras geralmente não precisam performar superioridade o tempo inteiro. Quanto mais consciência alguém desenvolve, menos necessidade sente de exibir ego. Mas árvores fortes também possuem raízes profundas. Humildade verdadeira não é fragilidade emocional, é estabilidade interior. É saber quem você é, sem precisar diminuir ninguém. É conseguir aprender, sem sentir vergonha disso. É admitir falhas, sem destruir a própria autoestima. É tratar pessoas com respeito, sem abandonar o próprio respeito. Talvez o mundo precise desesperadamente redescobrir essa diferença. Porque hoje existe muito ego disfarçado de força e muita submissão disfarçada de humildade. Mas humildade genuína não enfraquece ninguém. Ela apenas elimina a necessidade de transformar a vida em competição constante de ego.
E talvez exista uma paz muito grande nisso. A paz de não precisar provar valor o tempo inteiro. A paz de conseguir ouvir, aprender, mudar e ainda assim permanecer firme sobre quem você é.